Boa tarde para quem é da tarde. Boa noite para quem vai ver de noite. Bom dia para quem vai ver de dia. Então, é, final de ano a gente fica sempre pensando nesses movimentos, né? Do que passou, de como que foi, o ano que a gente poder olhar assim para o pacote todo, ver o passado, falar assim, agora eu vou deixar o passado, vida nova, vida nova. E aí é muito importante a gente entender como que tudo que nós já vivemos até hoje e tudo que os nossos ancestrais viveram, como que isso impacta na minha vida hoje e no futuro da minha vida e nas próximas gerações. Quando eu entendo isso, eu posso começar a fazer diferente. E eu fazendo diferente, eu posso estar plantando sementes de um futuro mais gostoso, mais leve, mais prazeroso, mais próspero, mais amoroso, mais cheio de alegria, né? Para mim entender isso mais profundamente, eu tenho que compreender o que é um sistema e o que é o campo. Um sistema familiar, por exemplo, é mais do que a minha família de sangue. São todas as pessoas que de alguma maneira estão vinculadas a mim. Então, por exemplo, quando eu me caso, eu crio um vínculo forte, mesmo essa pessoa não tendo o mesmo sangue que eu, e ela faz parte do meu sistema familiar. Muitas vezes nós temos pessoas que participam da nossa vida, né? A gente fala assim, cresci com fulano, é como se fosse meu irmão, como se fosse da família, como se fosse meu primo. Muitas vezes, coisas que pessoas que nos ajudam, a gente que ajuda outras pessoas, criamos vínculos fortíssimos, fazemos parte do mesmo sistema familiar. Então, são pessoas que por algum motivo estão juntas, se vincularam e ali eu crio um sistema, né? Eu tenho um sistema familiar, eu tenho um sistema de uma empresa, um sistema organizacional, eu posso ter um sistema lá na comunidade religiosa, eu tenho um sistema de amigos, né? Nós participamos de vários sistemas. Isso é importante eu entender, porque esse sistema ele tem uma consciência, né? Eu tenho a minha consciência individual, tenho uma consciência do sistema, tenho uma consciência maior. Esse sistema ele também tem uma consciência. O campo, o que é o campo? O campo é um campo de informações. Lá estão todas as informações, tudo que já foi vivo, tudo que eu já vivi e tudo que os meus ancestrais viveram, essas informações estão lá no campo e estão disponíveis e atuantes, né? De alguma maneira, muitas vezes somos movidos por essa consciência do sistema que tem essas informações do campo. Então, lá nesse campo tem a história de, por exemplo, de que o meu pai teve uma noiva, lá tem a história do primeiro namorado que eu tive, lá tem a história do casamento que eu tive, lá tem a história dos empregos que eu tive, lá tem a história da minha bisavó, da minha avó. Essa informação, ela tá lá. Essas informações, elas existem em todos os seres vivos. Mais forte numa determinada espécie, mais forte num determinado povo, mais forte numa determinada família. Quando a gente coloca uma constelação, é essa informação do que precisa ser visto que vai vir. Esse aqui é o fenômeno. Essa informação que está lá no campo, ela vai vir a consciência, a luz, para a gente poder ver o que é que está acontecendo, o que está dificultando tanto a fluidez da minha vida, né? E inclusive, né, quando a gente faz um movimento da constelação, a gente vai ver o que foi desrespeitado em relação às leis sistêmicas, às ordens do amor. Esse desrespeito a essas ordens do amor, né, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber, tanto na vida dos meus ancestrais quanto na minha, vão atuar na minha vida hoje e no futuro da minha vida. Amorosa, profissional, social, em todos os aspectos, né? Então, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo para ver se fica mais claro. Hierarquia. Quando a gente fala de hierarquia, por exemplo, dos nossos ancestrais, né? Hierarquia fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então,
Primeiro tem o meu pai e minha mãe, o casamento do meu pai e da minha mãe. Mas antes da minha mãe teve uma noiva. Então, essa noiva é primeira antes do que a minha mãe. A minha mãe é a segunda na vida do meu pai. Então, essa mulher, ela tem que ter o lugar dela reconhecido no meu sistema familiar. Porque ela tem um lugar. E se ela não tiver um lugar, eu, ou minhas irmãs, ou minhas sobrinhas netas, podem de alguma maneira ficar identificadas com essa história dessa relação de amor que meu pai viveu e que foi interrompida por algum motivo. Porque, afinal de contas, a minha família só existe porque esse noivado terminou e minha mãe pôde conhecer meu pai, e aí a minha família existe. Então, assim, então percebem como que isso atua de alguma maneira, né? De alguma maneira, essa mulher não se casou, ficou lá. Então, assim, a minha família existe porque algo aconteceu com ela. Então, ela faz parte do meu sistema. E pode, se eu não dou o lugar para ela, que é o lugar dela de primeira na vida do meu pai, ela vai ficar por ali falando, hello, eu estou aqui, eu quero o meu lugar. E aí vai impactar a vida minha, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas netas, né? Se eu tivesse filhos, dos meus filhos. Vamos dar um outro exemplo, assim, dentro do meu tempo, não com os meus ancestrais dentro de hierarquia. A gente tem o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento. Muitas vezes a gente está num relacionamento atual e achando que está tudo bem. Mas na hora que a pessoa chega, eu vou até mostrar aqui para ficar bem claro com os bonequinhos, né? A pessoa vai lá e... Mostra aqui para mim, Dan, fazendo favor. A pessoa vai lá e casa, né? Vamos dizer que essa mulher foi lá e casou com essa bonequinha de vermelho, casou com esse bonequinho verde aqui. E aí, separaram. Aí ela fala assim, não, eu quero que você desapareça, que você suma, porque eu agora já tô de boa, eu encontrei um cara mais bacana, eu não quero nem saber de você. Eu agora tô casada com esse aqui. Mas na hora que a gente vai observar, né, é como se ela aqui, nesse movimento do Constellation, quando eu leio, esse boneco ainda está no futuro. Então, eu ainda estou indo encontrar com esse homem de alguma maneira. Muitas vezes a pessoa chega para constelar e fala assim, não, eu agora já casei, já estou de boa, já separei. E na hora que a gente chega, ela ainda está aqui, lado a lado com o primeiro marido, casada com o primeiro marido e, de alguma maneira, brigando com o segundo. E não sabe por que esse segundo casamento está dando errado. Então, de alguma maneira, houve um ciclo que ainda não foi encerrado por algum motivo aqui, né? Se separaram, mas por algum motivo ainda não encerrou um ciclo. Então, esse passado ainda está rondando a minha história. Se eu não puder olhar para esse homem e ver tudo que eu aprendi com ele, agradecer por tudo que eu aprendi, dar o lugar a ele de primeiro e falar com ele que eu libero ele para ele ser feliz e seguir a vida dele, que eu me libero para me seguir a minha, eu não vou poder falar com esse assim, eu agora estou disponível para você. Porque, na verdade, ela estava aqui brigando, ela não estava disponível. Na hora que ela fala e dá lugar para ele de primeiro, aí o espaço fica livre e ela pode, então, viver essa relação. Isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito e muitas vezes a gente não se dá conta. Então, o nosso passado e o passado dos nossos ancestrais vão muitas vezes estar realmente ali, né, impactando a nossa vida e a vida do nosso sistema familiar. Dei 2 exemplos aqui de hierarquia. Vamos dar 2 exemplos, por exemplo, de pertencimento, né? O pertencimento fala que o quê? O pertencimento fala que na hora que eu criei um vínculo, eu estou vinculada e não tem como desvincular. Muitas vezes existem grandes exclusões e essas exclusões elas vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. A história parece que vai repetir. Muitas vezes, por que a história repete? É importante eu entender por que a história repete, né? A história repete porque é uma oportunidade do sistema, né, de
de olhar para aquilo que não pôde ser visto, não pôde ser entendido, que foi tão doloroso, tão difícil, e olhar para aquilo e falar, olha, eu concordo, foi por amor, tá tudo bem. Eu concordo, tá tudo bem. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo aqui de uma exclusão. Essa mãe e esse pai se casam aqui, e aí tem um bebezinho, e esse bebezinho tem uma vida curtinha, ele não chega nem a nascer. Depois ela vai ter uma menininha, depois vai ter uma outra menininha. Se esse casal não dá um lugar para esse bebezinho, né? E fala, você é o meu primeiro filho, você faz parte, você é o mais velho, você é a segunda, você é a terceira. Se eu falo, por exemplo, assim, você já está lá no céu com o vovô e com a vovó. É como se ele não estivesse no lugar dele. Ele tem que ter o lugar dele, que é o lugar dele de direito, ele pertence, ele é o primeiro. Se eu tiro ele do lugar dele, essa aqui passa a ser a primeira, essa aqui passa a ser a segunda, elas ficam fora do lugar. É um desrespeito à hierarquia. Provavelmente, no futuro, terão outros bebês com vida curtinha. Por quê? Para ter a oportunidade desse sistema lembrar que esse bebê faz parte. E muitas vezes esse aqui vai ficar fazendo por esse aqui, para que ele possa vir ficar aqui no lugar dele. Olha, esse aqui é o meu lugar. Eu também faço parte. Eu tive uma vida curtinha, mas eu tive uma vida completa. E aí aquilo pode parar de acontecer, né? Muitas vezes dificulta, porque esses aqui ficam fora do lugar. E aí dificulta a relação, né? Dentro do sistema familiar. Muitas vezes acontece, por exemplo, né? É muito recorrente aquelas questões do suicídio, que a pessoa, o avô suicida, depois o tio suicida, depois o neto suicida. A gente vai ver lá, tem uma história mais ou menos assim, aí tem lá, vamos dizer que o avô aqui, né? O avô e a avó tá aqui, o pai e a mãe, aí tem o neto com outros irmãos aqui, tá tudo aqui, né? Aí depois o filho desse aqui, aí a gente vai ver, né, que na hora que esse aqui, né, a gente vê na história dos bonecos, inclusive a identificação pelas cores, né? Aqui não houve um suicídio, mas a gente vê aqui, né, o avô, né? Depois, aqui, ó, eu ia colocar aqui, ó, o tio, né? O tio e o sobrinho. A gente vê a identificação através das cores. O que o sistema está fazendo com a repetição da história? Está falando, olha, está na hora de olhar para isso e falar, tá tudo bem, foi assim que foi possível. Foi duro, foi difícil, mas foi por amor. E aí, quando eu entendo tudo isso, eu posso olhar para esse passado, né, para o passado da minha ancestralidade, para o meu passado e ver tudo que aconteceu. Você muda a tela lá para mim, por favor? Então, assim, muitas vezes a gente tem que olhar para tudo isso de uma maneira, assim, muito amorosa e muito respeitosa, com todas as dores da minha família, com todas as pessoas que participaram da minha família, porque o sistema, ele fica buscando se autorregular e se autoequilibrar o tempo todo. Então, parece bobagem, né? Mas se nasceu mulher demais, daqui a pouco vai nascer homem demais, porque o sistema, ele busca se autorregular e se autoequilibrar o tempo todo. Então, se houve, por exemplo, se de alguma maneira eu causei algum dano aqui, provavelmente o sistema vai fazer algo aqui na frente num efeito de compensação, numa busca de compensação. Parece coisa de gente doida, mas não é coisa de gente doida, não. É assim mesmo que acontece. É o famoso movimento de expiação. É uma busca de equilíbrio que a consciência do sistema faz. E essa consciência do sistema, ela toma o indivíduo a serviço. Não é assim, a gente fica achando a pessoa simplesmente suicidou porque ela quis. Não. Ela se coloca naquele lugar tomada por amor, por um amor infantil, por essa consciência do sistema familiar. Né? Então, para mim poder realmente, né, para mim verdadeiramente
poder ter um presente diferente, um futuro diferente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, né, para o meu passado, para o passado dos meus ancestrais e olhar os aprendizados que vieram. Olhar tudo que aconteceu. Muitas vezes a gente olha as histórias e só vê um lado da história e não vê o outro lado da história. Então, por exemplo, assim, uma empresa que trabalhava numa cidade, no interior, e aí resolveu mudar para uma outra cidade. Ela ofereceu para todos os funcionários que trabalhavam a oportunidade de se mudar para aquela outra cidade. Mas nem todos puderam ou quiseram ir. E aqueles que não puderam e não quiseram ir, o que aconteceu? Ficaram desempregados. E, na verdade, aquela empresa era o que movia aquela cidade. Então, muitos foram, de alguma maneira, prejudicados, mesmo que sem a intenção da empresa. A empresa estava tentando se salvar. O que acontece? Mas, de alguma maneira, essa comunidade se sentiu lesada, se sentiu prejudicada. Isso lá na frente a gente vai ver depois a história, repetindo a história, a empresa quebrando, precisando fechar as portas, se mudar, deixando outras pessoas desempregadas, quase como que uma oportunidade para todo mundo, tanto os que ficaram, quanto para os próprios donos da empresa, olhar e falar assim, foi difícil, não foi fácil, mas só assim foi possível. Só assim foi possível. Eu tenho que olhar como se fosse um presente e não como uma tragédia. É uma oportunidade que eu tenho de aprender com tudo aquilo que está chegando e poder fazer diferente daqui para frente. Aquelas pessoas que são tão difíceis na nossa vida, se eu conseguir olhar para essas pessoas como grandes professores e dar a elas o lugar delas, que é o lugar delas de direito, um lugar de professores, aí eu estou me libertando, né? Existem muitas formas para a gente se libertar, né? A gente fica parecendo que é uma coisa muito simples, que é muito tranquilo, mas muitas vezes, né, para mim poder ressignificar tudo isso, é complicado. Eles fizeram uma experiência muito interessante. A experiência que eles fizeram foi a seguinte, com ratinhos. O ratinho, de repente, ele escutava uma música e tomava um choque. Aí ele ficava todo doidinho. No outro dia, naquela hora, ele escutava a música e tomava um choque. E aí ele ficava todo doidinho. Tomava o choque, escutava a música, ficava todo doidinho. De repente, eles começaram a fazer a experiência, eles só colocavam a música. E o ratinho ficava todo doidinho. Ele não tomava o choque. Mas aquilo já estava instaurado nele. E eles resolveram fazer as experiências pelas gerações futuras. E nas próximas 6 gerações, os ratinhos que escutavam a música também ficavam doidinhos, mesmo nunca tendo experimentado o choque. É aquele negócio do campo, aquela informação que está lá no campo. Muitas vezes, para a gente poder fazer isso e conseguir ressignificar toda essa história, né, nós vamos ter que olhar realmente para o nosso passado, escolher viver aqui no presente, porque muitas vezes nós também estamos olhando para o futuro, não estamos vivendo o aqui e o agora, né? Para a gente ressignificar as nossas crenças, nós temos que entender que nós temos crenças, não só do nosso sistema familiar. Nós temos crenças do nosso sistema familiar, nós temos crenças da nossa experiência de vida, pelo que eu vivi na minha vida. Nós temos crenças do nosso povo, né? Nós mesmo brasileiros falamos assim, temos mania de falar assim, nossa, aquele país tem tudo de bom, mas vocês vão ver o povinho que nós colocamos lá, como se a gente estivesse falando mal da gente mesmo. Tem uma crença em algum lugar que como se o brasileiro não fosse realmente bom, como se ele não pudesse ser honesto, como se ele não pudesse ser generoso, bacana, legal, né? Existe uma crença mundial. Observem, por exemplo, que existe uma crença que nós estamos em crise. Tem uma crença atual que nós também estamos numa iminência de uma guerra. Quanto mais isso fica reforçado, mais acontece. Tem uma historinha que é assim, que a morte chegou para a peste
e falou assim, para a pandemia, e falou assim, ó, eu quero que você vá lá e mata 50 mil. Na hora que vão fazer a contagem dos mortos, morreram 100 mil. Aí a morte vai falar com a peste, mas eu te falei que eu queria só 50 mil, você matou 100 mil? Matei não. Eu matei 50 mil. Os outros 50 mil morreram foi de medo de morrer. De uma crença que está ali instalada na humanidade. Então, nós temos essas crenças, inclusive, que estão instaladas não só em mim, no meu sistema, mas também na humanidade. E eu tenho que parar e olhar para isso. E eu tenho que olhar com o meu adulto, não é com a minha criança, e olhar no aqui, no presente, no agora. Quando eu estou aqui no presente e no agora, é o lugar onde eu posso amar, é o lugar onde eu tenho força, é um lugar onde eu tenho criatividade, onde eu estou inteira, né? Quando a gente faz uma viagem curtinha e a gente vive, parece que a gente viveu 10 dias em 2 dias, é porque eu não estou pensando nem no que aconteceu na semana passada, nem no que vai acontecer semana que vem. Eu estou inteira vivendo aquilo tudo ali, no presente. Quando eu olho para o passado, normalmente a gente fica num momento de melancolia, de saudade, num vitimismo, por que isso aconteceu. É uma criança que fica ali num ressentimento, numa raiva, numa lamentação. E aí eu tenho que olhar para tudo isso e eu tenho que fazer um movimento de aceitação. E olhar para tudo isso e falar, eu sinto muito que foi assim. Da mesma maneira que eu tenho que olhar para o futuro, não com medo do futuro, mas com fé. E falando com o futuro, por favor, seja generoso, né? Já olhar, já agradecendo, né? Com sabedoria, olhar para o futuro já agradecendo. Aquilo já se realizou, já se concretizou. Muito obrigada. Então, e dentro desse movimento do muito obrigada, né, a gratidão é um movimento imprescindível, porque para mim estar no meu lugar, para mim estar no meu adulto, para mim poder me conectar com tudo que eu preciso me conectar, eu tenho que ser grata pela vida. E essa vida veio pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisos. Eu posso não gostar dos meus pais, posso não gostar dos meus avós, posso não gostar dos meus bisos, posso não gostar das atitudes deles. Mas a vida que veio através deles, eu tenho que ser muito grata, porque eles entraram num lugar de desconforto para que eu pudesse chegar. Então, eles primeiro, antes que eles disseram sim para mim, eu falei, eu quero chegar. E eles falaram, ok, eu digo sim a vocês. Então, agora está na hora de eu dizer sim a essa vida que veio através deles. E quando eu sou grata por essa vida, e sou grata também pelos fatos que aconteceram comigo, como é que eu posso ser grata pelos fatos que aconteceram comigo? Os gostosos, porque foram muito gostosos. Os difíceis, olhando porque o que eu aprendi com eles. Quando eu olho o que eu aprendi, eu posso ser grata. E isso me coloca num lugar de humildade. Me colocando num lugar de humildade, eu posso receber mais. Eu posso ser mais próspera, mais livre, ter uma vida nova, mais leve, mais gostosa, mais amorosa. Com tudo o que eu desejo, que eu mereço e que cabe, porque eu já nasci merecedora, né? Existe uma força maior, uma força divina, que habita aqui em mim. Eu tenho que me conectar com essa força divina. Essa força que habita em mim, habita em todos, né? Eu é que olho e acho que os pecados do outro são pecados maiores ou piores do que os meus. Eu também sou um ser humano e também tenho essa divindade em mim. Da mesma maneira que eu estou a serviço, todos estão a serviço. E uma outra maneira de eu também conseguir uma vida mais plena, mais próspera, uma vida nova, eu me conectar com a natureza, né? Além de me conectar com essa força maior, acreditando, tendo fé, pensando positivamente em tudo que pode vir e tem de vir, eu posso também me conectar com a natureza. Olhem a natureza. A natureza, ela é viva. Ela é abundante, ela é diversificada, ela consegue se reinventar, ressuscitar, reconstruir. Você queima a mata inteira,
Passado um pouquinho já está tudo verde, crescendo. Vem uma inundação, leva tudo que precisa levar, daí a pouco está tudo novo e se reconstituindo. A natureza tem uma capacidade de reconstrução, de ressuscitar, de refazer, uma força incrível. A Mãe Terra tem uma força incrível. E eu me conectar com isso também é algo muito importante, porque é como se eu estivesse reconhecendo em mim essa capacidade de diversidade, de abundância, de prosperidade, de ressurreição, de reviver, de restaurar, de transformar, de transbordar, né? Transbordar amor, transbordar alegria, entendimento, riquezas, prosperidade, vida, né? E entendendo que se eu estou transbordando essa paz, esse amor, eu já estou acessando as pessoas que estão aqui perto de mim. Eu já estou fazendo uma grande transformação. Se eu quero fazer algo de bom pela humanidade, que eu faça a minha parte, né? E é um assunto que parece assim, ano novo, vida nova, a gente vai falando uma coisa, falando da outra, que parece que não tem fim, a gente não acaba. Na semana que vem, eu e a Alexia, minha irmã, né, Alexia Dulce, vamos fazer uma live na terça-feira, dia 17, às 19h30, para contar da nossa história com as constelações familiares. Porque as constelações familiares são um grande movimento, né? Que eu sou a prova viva disso, de como que é se ressignificar a história dos nossos ancestrais e do meu passado, como que as constelações nos ajudam a ver isso, como elas podem realmente nos ajudar a transformar a nossa vida e muitas vezes a transformar a vida de outras pessoas, né? Não vou dizer assim que é uma jornada simples, mas por exemplo, é uma jornada que eu falo que vale a pena, que é um mergulho lindo e maravilhoso que a gente faz, né? E tem várias maneiras que a gente pode fazer. Eu posso, inclusive, fazer esse movimento e posso querer fazer esse movimento para ajudar outras pessoas. Eu posso querer me colocar a serviço, eu posso também querer ser uma consteladora, me colocar a serviço da vida, podendo também até mesmo trabalhar, fazer uma transição de carreira ou uma renda extra, trabalhar e ganhar dinheiro com isso, né? Eu trabalho com as constelações familiares e é muito gratificante a gente viver disso. É uma coisa assim que leva a gente num lugar de satisfação e de plenitude muito intensos e de uma gratidão muito grande, né? Além da gente ainda pagar as nossas contas, a gente ainda recebe o que a gente vê de transformação no outro, que acaba se transformando na gente também. E muitas vezes, né, a pessoa resolve fazer até mesmo a formação no movimento de autoconhecimento, de transformação. Né? Quando a gente faz uma formação, a gente vai sendo constelado e trabalhado em todos os módulos, nos encontros entre os módulos. É um grande mergulho numa formação. A gente vai passar por todas as áreas da nossa vida. Né? Quando a gente vai constelar, a gente constela um tema, mas quando a gente faz uma formação, a gente vai passar pelo nosso pai e nossa mãe, a gente vai passar pelos nossos irmãos, pelas questões dos nossos relacionamentos amorosos, pelas questões de saúde, pela questão profissional. Então, assim, não é que eu vou fazendo um movimento completo. E dentro da formação, né, é muito interessante que, além de eu ir me trabalhando, nós vamos falar muito desse movimento assim da constelação lá na live, né? Eu vou ao mesmo tempo que eu estou me trabalhando, eu estou me preparando para atender outras pessoas. E dentro desse novo movimento que a gente está vivendo, nós vamos trazer muitas outras coisas. Então, nós estamos trazendo, por exemplo, a astrologia. Nós estamos, eu queria contar para vocês que nós temos um grupo, não sei nem por que até hoje ainda não contei, que nós temos um grupo presencial de constelação, porque a gente pode fazer constelação online, individual, em grupo. Pode ser online, individual, com bonecos, com objetos, com protocolos na água. Pode ser online, em grupo.
Pode ser individual, presencial, com bonecos, protocolos, objetos na água. Pode ser presencial, em grupo. São infinitas as possibilidades. E é claro que na formação nós vamos aprender todos os métodos, inclusive assim, desde o movimento da constelação estruturada até o movimento do espírito, porque cada um tem um jeito de fazer e a gente vai achar o jeito que fica mais gostoso para a gente fazer. Cada um vai fazer assim, né? Então, se você tem interesse de fazer uma constelação, de repente você quer fazer uma constelação para saber se é isso, se faz sentido, anota meu telefone aí, fazendo favor, Dan. Se você quiser saber a respeito da formação, porque nós temos uma turma nova começando, né? E dentro desse movimento a gente são 9 módulos de final de semana que vão acontecendo, e nesses módulos a gente vai vivenciando isso profundamente. Eu falo que assim, é uma sementinha que a gente planta e que lá na frente cada um vai estar com a sua cara linda, maravilhosa, uma cara um pouquinho diferente daquilo. E tem muito mais coisa por vir, né? Tem os nossos encontros aqui, tem a astrologia que está chegando, tem a nova turma, né, que está começando, nós vamos começar também com as constelações em grupo online, tem o movimento que vai chegar do feminino, né? O feminino vivo, para a gente despertar esse feminino de uma maneira, para que esse nosso feminino possa florescer de uma maneira bem gostosa, bem generosa. O DDD é 31, tá ali entre parênteses, ó, 31, Regina. Então, assim, e vai ser, se você quiser vir agora, vai ser muito legal, muito bem-vinda. E tem muitas coisas para a gente viver nesse ano novo, vida nova. Para a gente finalizar, né, eu queria fazer uma dinâmica, convidar cada um a fazer uma dinâmica muito simples mesmo, né? Mas que ela é significativa e diferente. Então, eu olho, abro o olho, observo o ambiente, tudo que eu estou vendo aqui agora, e aí eu fecho os meus olhos. Inspiro, expiro e reconheço que eu estou aqui agora no presente. Tento lembrar dos objetos que eu vi, o que está em cima do armário, o que está atrás da televisão, o que está aqui à minha direita, o computador que está aqui. Tento lembrar os objetos que estão em cima da mesa, estou buscando trazer a minha presença. Na minha presença é onde eu posso ser amorosa comigo mesma, onde eu posso ser criativa, onde eu posso tomar decisões, fazer escolhas diferentes, né? É no presente que eu me constelo, é no presente que eu me observo, é no presente que eu decido, é no presente que meu adulto faz o que tem que fazer. E aí eu vou te convidar para olhar para a sua esquerda de olhos fechados. Quando você virar a sua cabeça para a sua esquerda, eu quero que você olhe para toda a sua vida. Tudo que você já viveu, como se você estivesse fazendo uma volta no túnel do tempo. Vai passando pelas alegrias, vai passando pelas dores, pelas pessoas que marcaram. Não entre no julgamento, somente vá observando, desde que as pessoas vão chegando. De repente elas podem chegar fora da linha do tempo e tá tudo bem, não tem problema. Sendo familiares, não sendo familiares, sendo pessoas que de alguma maneira te machucaram ou outras que te amaram e te beneficiaram muito. Observe e deixe que essas pessoas vão chegando. Observe você chegando no mundo. Agradeça a você por ter escolhido chegar no mundo. E aí, olha também para o seu pai, para sua mãe, e atrás do seu pai, da sua mãe, os seus avós, atrás dos seus avós, os seus bisos. E fala muito obrigada. A vida veio através de vocês. E eu agradeço por tudo que vocês viveram. Eu sinto muito pelo que foi difícil, pelo que não foi possível.
Eu sinto muito se passaram fome, se não puderam amar, se tiveram que trabalhar duro, se não tiveram emprego, se perderam a dignidade. E eu agradeço pela força, pela coragem, pela determinação, por se colocarem a serviço. Quero que você saiba, olha, caiu um raio aqui agora. Senti como se fosse a força da Mãe Terra confirmando tudo isso. Eu quero que vocês saibam da minha gratidão. Eu agradeço também a todos os que me fizeram ser a pessoa quem eu sou hoje. Pelos presentes que me deram, pelos aprendizados que eu vivi. Dou lugar a todos vocês e agradeço. E quero que vocês saibam que toda a força, toda a sabedoria e todo aprendizado eu vou levar comigo para o meu futuro. E aí olha para a sua direita e olha para o seu futuro. E fala com ele, olha tudo que eu trago. Eu trago aprendizado, eu trago sabedoria, trago força, coragem e amor. No meu presente, no meu coração, eu tenho fé. Então eu também trago fé. Eu te peço, por favor, receba tudo isso que eu trago. E te peço, por favor, seja generoso comigo. Que a nova vida possa ser plena de amor, de alegria, de trabalho, de dinheiro, de saúde, de amigos, de vida. E eu já agradeço por tudo que virá. Muito obrigada. E aí volta para o seu presente e agradece a você mesmo por ter escolhido estar aqui agora, hoje, estar vivo hoje no seu lugar. Olhe para o seu lugar, qual que é o seu lugar na vida e agradece. Fala muito obrigada. Muito obrigada, Andréia, por você ter escolhido estar aqui agora. E é isso, né? Então eu já estou te esperando, seja para uma constelação, seja para astrologia, seja para uma turma nova, seja para o movimento do feminino vivo, seja para os movimentos de prosperidade. Eu só estou falando, vamos seguir juntos e vamos seguir com amor, porque com amor no nosso coração é só alegria de montão. E eu esperando você.